Você sabia que as lendas da Era de Ouro, como Errol Flynn, Rock Hudson, Marlon Brando e outros, tinham reputações por dons extraordinários que se tornaram tão lendárias quanto suas atuações? Prepare-se. Vamos mergulhar nos segredos do guarda-roupa, memorandos de estúdio e anedotas de bastidores que transformaram meros atores em símbolos míticos de magnetismo masculino. Errol Flynn. Já se perguntou o que era necessário para um estúdio fabricar o espadachim definitivo? Nascido na Tasmânia em 1909, Errol Flynn disparou para a fama com Capitão Blood e as Aventuras de Robin Hood, papéis que destacaram tanto seu atletismo quanto suas alegadas qualidades físicas. A persona fora das telas de Flynn, um turbilhão de romances rápidos, festas regadas a rum e rumores sobre sua anatomia, tornou-se tão célebre quanto suas lutas de espadas nas telas. Fotógrafos do estúdio, sob as diretrizes da Warner Bros., frequentemente enquadravam Flynn em fotos à beira da piscina usando calções de banho feitos sob medida. Pessoas de dentro afirmam que esses calções mediam pelo menos 11 polegadas na parte frontal. Os biógrafos Charles Higham e Gideon Hay detalham um incidente famoso no set de Robin Hood. Flynn, ansioso para impressionar a colega de elenco Olivia de Havilland, supostamente chegou para uma filmagem com uma nota manuscrita oferecendo-se para demonstrar mais do que minhas habilidades de arco e flecha. Embora o texto exato dessa nota permaneça não publicado, de Havilland posteriormente relembrou em uma entrevista à Photoplay que o charme de Flynn era inegável, mesmo que suas cartas fossem mais ousadas do que o código permitia. Em uma correspondência privada arquivada nos arquivos da Warner Bros., Flynn descreveu a adaptação de suas calças justas com uma polegada extra de enchimento, uma admissão que alimentou debates entre historiadores sobre onde o fato termina e o mito do estúdio começa. A cobertura da imprensa no final da década de 1930 deu força a esses rumores. O Los Angeles Examiner publicou uma matéria de capa em julho de 1938 com a manchete O Arsenal Secreto de Robin Hood, ilustrando como o jornalismo sensacionalista explorou a reputação de Flynn, tanto por suas habilidades em esgrima quanto por sua vantagem considerável. O artigo citou um alfaiate do estúdio não identificado que afirmou que a fantasia de Flynn havia sido reforçada para acomodar um atributo masculino além da média. Flynn ameaçou tomar medidas legais, mas acabou desistindo do processo quando a Warner Bros. Compensou discretamente o alfaiate por violação de confidencialidade. No set, a presença física de Flynn era inegável. Seu corpo de 1,85 m, torso esculpido e construção atlética eram complementados pelo apelo sussurrante de medidas rumoradas. Seus dublês, incluindo Yakima Canutt, posteriormente comentaram que Flynn insistia em realizar pessoalmente as lutas de espadas em close, argumentando que nenhum acolchoamento poderia esconder a falta de autenticidade. Rock Hudson. Durante o auge do sistema de estúdios, a estatura imponente de 1,93 m e a mandíbula marcada de Rock Hudson fizeram dele um protagonista. No entanto, foram os persistentes rumores sobre seu dote que capturaram a imaginação dos tabloides. Nascido Roy Harold Scherer Jr. em 1925, Hudson assinou com a Universal Pictures em 1948 e rapidamente se tornou um dos maiores atrativos de bilheteria. Nos bastidores, os departamentos de publicidade do estúdio faziam uma dança delicada. Eles promoviam seus pares românticos com coestrelas femininas, enquanto habilmente evitavam os sussurros sobre sua vida privada, sussurros que muitas vezes se concentravam no tamanho e forma de sua roupa de banho. Em uma edição de 1952 da Modern Screen, uma colunista convidada conhecida apenas como Holly provocou os leitores com a frase: "Você já se perguntou por que as sungas de Rock Hudson ficam tão justas?" O artigo, mais tarde atribuído a um assessor de imprensa do estúdio, era escasso em detalhes, mas rico em insinuações, gerando cartas de leitores que imploravam por mais informações internas. De acordo com Open Secret, Gay Hollywood, 1928-2000, de David Ehrenstein, a homossexualidade oculta de Hudson levou a disfarces elaborados, incluindo ensaios fotográficos à beira da piscina cuidadosamente coreografados, onde as sungas eram ajustadas deliberadamente para a cobertura ideal pela imprensa. Memorandos arquivados do Departamento de Publicidade da Universal, descobertos na Biblioteca Margaret Herrick, revelam instruções para o fotógrafo Lowell Guns. Enquadre Hudson da cintura para cima, se possível. Se não, certifique-se de que a linha do cinto cubra as calções muito próximas para permitir especulação, mas não confirmação. Anywhere else? Assim. Ainda assim, por trás da encenação engenhosa estava um homem profundamente consciente de sua imagem. Em cartas privadas para amigos, Hudson descreveu a compra de calções personalizados com uma polegada extra de tecido elástico, uma admissão que, quando vazada para a imprensa em 1955, provocou um escândalo menor coberto pelo New York Daily News. Os coestrelas de Hudson também se manifestaram. Em uma entrevista de 1962 para a Film Quarterly, a atriz Elizabeth Taylor brincou que o vestiário de Hudson precisava de prateleiras especiais para acomodar o inchaço inevitável. A piada de Taylor, embora feita de brincadeira, cimentou a lenda na tradição de Hollywood. Victor Mature. Nenhuma figura encapsula a masculinidade robusta de Hollywood dos anos 1940 como Victor Mature, com 1,88 m de altura, ombros largos e um peito formidável.
Maturi frequentemente interpretava caras durões em filmes como 1 Milhão A6, Sansão e Dalila, onde aparecia com roupa mínima. O épico bíblico Sansão e Dalila, em particular, destacou o físico de Maturi. Fotos promocionais dele vestido apenas com uma tanga circularam amplamente, e colunas de fofocas afirmavam que a roupa estava reforçada para acentuar um tamanho que envergonharia mortais menores. A autobiografia do próprio Mature, That's Entertainment, oferece uma rara referência direta. Ele contou que as preocupações do estúdio com falhas de figurino durante cenas de carroças levaram os designers da Universal a costurar painéis de suporte escondidos em seu traje. Embora não tenham sido registradas medidas oficiais, as fotos do set sugerem uma largura do painel frontal de pelo menos 10 polegadas, números confirmados por historiadores de figurinos como Jay Jorgensen e designers de figurinos de Hollywood. Relatos do set de Beijo da Morte em 1947 descrevem um incidente em que Maturi escorregou em uma plataforma molhada, resultando em uma mudança momentânea de figurino que foi capturada pela câmera. De acordo com um artigo do Los Angeles Times de março de 1947, o diretor Henry Hathaway ordenou que as cenas fossem cortadas, mas não antes que fotógrafos de tabloides obtivessem fotos que se tornaram manchetes sob o título Quase Exposição de Mature. A história alimentou cartas de fãs para o agente de Mature, solicitando detalhes sobre o infame escorregão. Colegas lembravam de Mature como alguém tanto autoconsciente quanto ironicamente divertido pelos rumores. A coestrela, Colleen Gray, mais tarde disse a Classic Film Magazine que Mature piscava sempre que o assunto surgia, uma vez brincando: "Se o código não me deixa dizer, deixem os trajes falarem por mim. No, I Wotam Mayfair." Marlon Brando. Poucos nomes ressoam tão poderosamente na história do cinema como o de Marlon Brando, e seu impacto nas noções de atração masculina se estendeu muito além do método de atuação. Nascido em 1924, o papel Revelação de Brando em Uma Rua Chamada Pecado, em 1951, apresentou ao público um magnetismo bruto e animal que transbordava da tela e, segundo rumores, de seu figurino. Fotografias de Brando em camisetas apertadas no set de O Selvagem circularam na Photoplay, acompanhadas por legendas sugestivas sobre a plenitude de seus jeans volumosos. O biógrafo Peter Manso, em Brando, a Biografia, cita uma anedota de Lee Marvin, coestrela de Brando, que afirmou que Brando insistia em usar calças de couro sem forro, argumentando que qualquer coisa entre mim e a moto é uma mentira. Embora possivelmente apócrifo, o relato de Marvin alimentou histórias na imprensa sobre as escolhas de guarda-roupa não convencionais de Brando e contribuiu para sua reputação como um rebelde em todos os sentidos. Em cartas particulares arquivadas na biblioteca Margaret Herrick da Academia, Brando escreveu ao amigo e diretor Elia Kazan sobre a negociação de provas de figurino, observando que ele pediu calças cortadas para mostrar o personagem, mas que não rasgassem nas costuras. A resposta de Kazan, preservada na mesma coleção, recomendou que ele se focasse na atuação, não na precisão anatômica. No entanto, os tabloides já haviam se apegado. Uma matéria do New York Post de 1954 chamou-o de Human Firecracker de Hollywood, observando que a presença de Brando em qualquer figurino desafia a censura. Burt Lancaster. Alto, atlético e possuindo uma voz poderosa, Burt Lancaster surgiu nos anos 1940 como um símbolo de força viril, tanto dentro quanto fora das telas. Nascido em 1913, o passado acrobático de Lancaster, ele se apresentou como parte de um grupo de circo itinerante. Traduziu-se em um físico musculoso que ele exibiu em filmes como O Arqueiro e a Flecha e Trapézio. As fotos publicitárias deste último, mostrando o torso nu de Lancaster e um saiote mínimo, geraram comentários na imprensa sobre a maravilha de peito largo e a ousada curvatura de sua cintura. Em Burt Lancaster, An American Life, a biógrafa Kate Buford relata um memorando do estúdio, avisando os fotógrafos para evitarem fotos de corpo inteiro em The Crimson Pirate, devido à proeminência excessiva. Essa diretriz, em vez de acalmar os rumores, apenas os intensificou. Fãs escreveram para a Modern Screen exigindo imagens mais reveladoras, e o agente de Lancaster discretamente organizou sessões de fotos clandestinas à beira da piscina, que depois foram vendidas por uma fortuna para tabloides. Mais tarde, a figurinista Edith Head lembrou em suas memórias que o dublê de Lancaster se queixou de tentar colocar enchimento em calças que já estavam estourando nas costuras. As anotações de Head indicam que Lancaster insistiu em calças de equitação feitas sob medida, com mais 1 polegada de tecido elástico, uma acomodação que destacava tanto seu conforto com seu físico quanto a disposição do estúdio em explorá-lo para a publicidade. Colegas descreveram Lancaster como orgulhoso e pragmático. O ator Kirk Douglas, um colaborador frequente, disse à Film Comment que Lancaster nunca se gabou de nada, exceto talvez de seus recordes de supino, acrescentando que Burt uma vez levantou 300 libras durante uma pausa em um set de faroeste,
Tais feitos só alimentaram a lenda, entrelaçando histórias de habilidades atléticas com relatos sussurrados de detalhes anatômicos generosidade. Tyrone Power. Poucas estrelas combinam boa aparência arrojada com uma reputação de magnetismo sensual como Tyrone Power. Nascido em 1914, Power tornou-se um nome conhecido com papéis de espadachim em A Marca do Zorro e O Cisne Negro. Seu porte atlético e charme juvenil eram frequentemente exibidos em fotos promocionais. Uma imagem icônica de Power com uma camisa de pirata meio desabotoada circulou na Photoplay, acompanhada por uma legenda que sugeria haver mais para admirar sob aquelas mangas esvoaçantes. A biógrafa Holly Powell, em Tyrone Power, ídolo de tela, destaca um incidente no set durante Captain from Castile, quando Power escorregou durante uma cena de cavalgada, momentaneamente expondo um suporte customizado desenhado para acentuar seu físico. Um fotógrafo do Los Angeles Times capturou o vislumbre passageiro, e o resultado foi uma das fotos mais solicitadas nos arquivos do estúdio. As próprias cartas de Power para amigos, guardadas no arquivo de filme e televisão da Universidade da Califórnia em Los Angeles, revelam uma estrela divertida com a atenção. Em uma carta de 1946, ele brincou: "Se minha camisa abrir mais, vão me anunciar como Tyrone Tentador Power." Os executivos do estúdio, reconhecendo o potencial de marketing, autorizaram o lançamento limitado de fotos com a camisa aberta para boletins de clubes de fãs, garantindo que o nome do ator e seus rumores continuassem em destaque. Os figurinistas também desempenharam seu papel. De acordo com os registros de design de Edith Head, as calças de Power eram cortadas com um cós mais alto e equipadas com um painel extra de forro de seda, um detalhe que supostamente aumentava o conforto e criava um leve volume. Head notou em seu diário que Power foi o único protagonista que riu quando perguntei se ele queria enchimento, ressaltando sua disposição em colaborar na construção de sua imagem. Frank Sinatra. Poucos artistas exerceram carisma de forma tão natural quanto Frank Sinatra, cuja figura esguia e voz emocionante cativaram o público a partir da década de 1940. Nascido em 1915, o início da carreira de Sinatra como crooner no Paramount Theater e mais tarde como ator de cinema em Levan Coras, revelou uma figura esbelta que os fãs adoravam. Mas foram as fotografias de Sinatra em calças ajustadas e roupas de banho justas, especialmente aquelas tiradas durante seus retiros em Palm Springs, que geraram rumores de um dote mais substancial. Em Sinatra, The Chairman, James Kaplan relata um incidente de 1951, onde Sinatra, irritado por perguntas persistentes da imprensa sobre sua vida privada, encenou um falso acidente de figurino em uma festa na piscina de Hollywood. De acordo com relatos de testemunhas oculares publicados no Los Angeles Mirror, Sinatra deliberadamente usou calções 2 tamanhos menores, fazendo com que os fotógrafos se aglomerassem. E mais tarde, Sinatra brincou: "Se você quer uma história, agora você tem uma. Choose some shoes." A façanha gerou cobertura de primeira página e cartas de fãs pedindo detalhes. As coberturas da imprensa na década de 1950 frequentemente aludiam a físico de Sinatra com um toque eufemístico. Um perfil de 1954 da Modern Screen referiu-se à sua silhueta esbelta e contorno atlético, enquanto uma edição de 1956 da Photoplay provocou os leitores com a frase: "All Blue Eyes não está apenas cantando de coração." University Shorsash. O empresário de Sinatra, Mickey Cohen, mais tarde confirmou em suas memórias que o departamento de imprensa intencionalmente plantou essas insinuações para desviar a atenção das supostas conexões do cantor com a máfia. Os coestrelas também contribuíram para a lenda. Kathryn Grayson, que contracenou com Sinatra em Marujos do Amor, mais tarde contou à Classic Film Magazine que Sinatra ajustava a cintura da calça de forma brincalhona antes das cenas, acrescentando: "Ele sabia exatamente o que estava fazendo." Clark Gable. Com uma voz rouca e um sorriso sedutor, Clark Gable ganhou o apelido de o Rei de Hollywood, mas foi mais do que sua postura real que cativou o público. Nascido em 1901, o papel de destaque de Gable em Aconteceu Naquela Noite e sua atuação icônica como Red Butler em E o Vento Levou consolidaram seu status como um protagonista. No entanto, a portas fechadas, rumores sobre seu dote circulavam, alimentados por fotos publicitárias do estúdio mostrando Gable de calças justas e por anedotas de bastidores que chegavam às colunas de fofoca. O biógrafo Warren G. Harris, em Clark Gable, a biógrafa relata um processo de 1938, em que um assistente de figurino processou a MGM pelo direito de publicar uma fotografia que supostamente mostrava a anatomia inferior de Gable totalmente visível. O caso foi silenciosamente resolvido fora do tribunal, mas a mera ameaça de um julgamento enviou ondas por Tinseltown. Documentos judiciais obtidos pelo New York Daily News em 1940 descreveram a foto como extremamente explícita, embora a imagem real permaneça trancada nos arquivos do estúdio.
As estratégias de imprensa da época muitas vezes andavam na linha tênue entre sugestão e decoro. Um artigo da Photoplay de 1937 sobre Gable incluía uma crane shell, pequena silhueta dele em traje de cowboy, legendado. A estrutura robusta de Gable é mais do que apenas bravata cinematográfica. A linguagem vaga permitiu aos leitores imaginar mais, e cartas de fãs solicitando silhuetas semelhantes inundaram o estúdio. De acordo com memorandos internos do Departamento de Publicidade da MGM, esses pedidos levaram à criação de fotos adicionais com atmosfera, fotos projetadas para serem sugestivas sem violar o código. As coestrelas de Gable, incluindo Jean Harlow e Carole Lombard, supostamente o provocavam sobre sua reputação lendária. Lombard, em uma carta de 1936 para um amigo, brincou que Gable anda como um homem que sabe que suas calças estão falando. Sean Connery. Considerado por muitos como o James Bond definitivo, Sean Connery trouxe uma confiança elegante e uma presença física ao papel que transcendeu a tela e, segundo a lenda, ultrapassou seu smoking. Nascido na Escócia em 1930, Connery vestiu o manto de Bond pela primeira vez em Dr. No, tornando-se instantaneamente um símbolo sexual. Nos bastidores, circularam histórias sobre como as provas de figurino de Connery incluíam ajustes cuidadosos no suspensório das suas calças sob medida, garantindo que o encanto de Bond permanecesse inegável. O biógrafo Andrew Lycett em Sean Connery, a biógrafa refere-se a um memorando do departamento de figurino de Bond, instruindo os alfaiates a reforçar o painel frontal para cenas envolvendo trajes de banho ou collants. O físico de Connery, com 1,88 m de altura, ombros largos e um abdômen musculoso, emprestava-se ao papel, mas o acolchoamento e a costura apenas aumentavam o mistério. Relatos da imprensa do início dos anos 1960, como uma reportagem de 1963 do Daily Mail, provocaram os leitores com a manchete "A arma secreta de Bond", acompanhada por imagens sombrias de Connery em cenas de praia. No set de Goldfinger, um incidente relatado com o figurino durante uma cena de partida de golfe levou a uma visão rápida que os fotógrafos capturaram ansiosamente. De acordo com um artigo do Los Angeles Times de junho de 1964, Connery retomou a cena calmamente, brincando. "É por isso que sempre levo calças extras." A piada dissipou a tensão, mas alimentou os rumores. As revistas de fãs logo publicaram comparações da cintura de Connery com a medida do quadril, especulando sobre a proporção que definia o contorno característico de Bond. A coestrela Honor Blackman contou posteriormente à Empire Magazine que Connery era imperturbável quanto aos boatos. Ela relatou como ele ajustava o cos entre as gravações e piscava para a câmera, como se reconhecendo a fascinação não dita. Forrest Tucker. Mais lembrado por seu charme rude em faroestes e na televisão em F-Troop, Forrest Tucker impunha uma figura formidável tanto a cavalo quanto fora dele. Nascido em 1919, o corpo de 1,93 m de Tucker e seu peito largo o tornaram perfeito para papéis de durão, mas os rumores sobre seu dote físico adicionaram uma camada extra à sua persona na tela. No set de Stagecoach to Fury, Tucker apareceu apenas de tanga para uma sequência no deserto, uma imagem que, quando publicada na Modern Screen, gerou cartas de fãs pedindo mais detalhes. De acordo com o biógrafo Scott Alan Nolan em Sirens, Seducers and Saints, o departamento de figurino de Tucker reforçou sua tanga com um painel interno de seda, um detalhe destinado a evitar exposição acidental, mas que também acentuava seu volume. O próprio Tucker, conhecido por seu senso de humor irônico, certa vez brincou em uma entrevista de 1957 ao Los Angeles Examiner. No Velho Oeste, a reputação de um homem era medida de mais maneiras do que apenas pela sua rapidez no gatilho. O comentário, embora bem-humorado, consolidou a associação entre seus papéis de homens rústicos e os rumores sobre sua anatomia. Memos de estúdio arquivados revelam que a Republic Pictures recebeu diretivas para limitar as tomadas de corpo inteiro de Tucker em trajes mínimos, temendo uma possível reação adversa da Legião de Decência Católica. Gary Cooper. Conhecido por seu estilo discreto e charme lacônico, Gary Cooper tornou-se a personificação de masculinidade estoica em Hollywood. Nascido em 1901, os papéis de Cooper em High Noon e Sergeant York demonstravam uma construção magra e atlética que contrastava com os físicos mais robustos de alguns contemporâneos. No entanto, rumores sobre seu tamanho persistiam, frequentemente emergindo em anedotas de bastidores ao invés de comunicados de imprensa. O biógrafo Jeffrey Myers, em Gary Cooper, herói americano, relata um incidente durante as filmagens de Beaugest, quando as calças de Cooper, cortadas pelo renomado designer Howard Greer, rasgaram na costura durante uma sequência de acrobacias. Embora a filmagem nunca tenha sido lançada, fotógrafos no set capturaram fotos que mais tarde apareceram em tabloides europeus, sob a manchete "O estrago de Cooper",
As anotações de figurino de Greer, preservadas no arquivo da academia, indicam que ajustes subsequentes incluíram meia polegada extra de forro para prevenir a recorrência. A cobertura da imprensa nos Estados Unidos foi mais circunspecta. Uma matéria de 1940 da Photoplay referiu-se obliquamente à silhueta bem proporcionada de Cooper, deixando que os leitores preencham as lacunas. No entanto, a correspondência dos fãs para o agente de Cooper frequentemente incluía perguntas cifradas, pedidos de medidas e detalhes sobre seu regime atlético. O próprio Cooper mantinha-se reservado, uma vez dizendo a um repórter do New York Times: "Prefiro que meu trabalho fale por si mesmo." Colegas no set ofereciam seus próprios comentários. O diretor William Wyler lembrou da insistência de Cooper em usar calças de montaria justas para as cenas de cavalaria em Northwest Mounted Police, brincando que Cooper queria que a câmera soubesse que ele não era apenas mais um soldado. Milton Berle, um pioneiro da comédia televisiva, conhecido carinhosamente como Mr. Television, também carregava a reputação de uma virilidade surpreendente. Nascido em 1908, Berle fez a transição do vaudeville para a televisão no final da década de 1940, onde suas piadas rápidas e performances animadas o tornaram um nome familiar. No entanto, fora das câmeras, histórias circulavam sobre as generosas proporções de Berle, muitas vezes sussurradas entre os colegas em vez de estampadas nas manchetes. Em sua autobiografia, Mr. Television, Berle relata uma rotina em que vestiu shorts justos de ciclismo para um esboço no Texaco Star Theater, provocando um suspiro audível da plateia do estúdio. De acordo com as notas de produção, Berle improvisou a piada, fingindo que os shorts estavam encolhendo na lavagem, permitindo-lhe chamar atenção para sua figura sem violar os padrões de transmissão. A façanha rendeu uma repreensão do Departamento de Padrões e Práticas da NBC, mas também solidificou o rumor no folclore dos bastidores. Referências da imprensa à forma física de Berle eram geralmente veladas com humor. Um perfil de 1952 na TV Guide mencionava sua alfaiataria impecável, enquanto um artigo na Variety brincava sobre os amplos atributos de Berle no contexto de suas rotinas de comédia pastelão. A coestrela Donna Metz mais tarde disse à Classic TV Magazine que Berle piscava para a câmera durante sketches em que os shorts pareciam particularmente justos, um momento que nunca foi ao ar, mas circulou entre os membros da equipe. De acordo com registros de figurino da NBC, os shorts de ciclismo de Berle foram feitos sob medida com um painel extra de lycra, um tecido inovador na época, para garantir conforto durante as longas gravações. A chefe do guarda-roupa, Margaret Miles, anotou em seu diário que Berle exigia tanto liberdade de movimento quanto uma figura que se destacasse na câmera, destacando sua compreensão astuta das exigências visuais da televisão. John Dillinger, mesmo entre os mais famosos criminosos de Hollywood, John Dillinger se destaca como uma figura cuja lenda transcendeu a lei e, segundo o folclore, incluía uma reputação por dotação excepcional. Nascido em 1903, os verdadeiros assaltos a bancos de Dillinger no início dos anos 1930 inspiraram inúmeras representações cinematográficas, mas foi a mitologia fora das telas que realmente capturou a imaginação do público. Durante suas breves estadias na prisão, colegas de cela e guardas espalhavam histórias sobre os dotes anatômicos de Dillinger, que depois entraram na cultura popular. Relatos contemporâneos na mídia, como uma reportagem de 1934 no Chicago Tribune, incluíam anedotas de funcionários da prisão que afirmavam que as roupas de prisão de Dillinger precisavam de reforço. Um guarda, falando sob condição de anonimato, disse ao jornal que as calças de lona de Dillinger foram remendadas repetidamente para acomodar dimensões incomumente generosas. Embora não existam fotografias para confirmar esses relatos, a história foi publicada por tabloides nacionais e contribuiu para a mística do fora da lei. No filme Dillinger de 1945, estrelado por Lawrence Tierney, o figurinista Milo Anderson buscou autenticidade recriando uniformes de prisão com base em arquivos históricos. As anotações de design de Anderson preservadas nos arquivos da Warner Brothers fazem referência a uma costura frontal reforçada que ele atribuiu a descrições anedóticas da prisão. Embora o filme em si oferecesse poucas evidências visuais, as fotos promocionais enfatizavam a constituição robusta de Tierney, sugerindo a lenda sem confirmação explícita. Charlie Chaplin. Embora celebrado principalmente por seu talento cômico e pela criação da persona do vagabundo, a vida pessoal de Charlie Chaplin carregava seu quinhão de rumores sussurrados, alguns focando em sua virilidade em vez de sua arte. Nascido em 1889, Chaplin alcançou fama internacional na era do cinema mudo, mas na década de 1930, colunas de fofocas começaram a aludir a seus numerosos casamentos e casos, com insinuações sugerindo um dote prodigioso. De acordo com Chaplin, sua vida na arte de David Robinson, pessoas de dentro do estúdio da United Artists receberam diretivas para evitar close-ups em trajes de banho, temendo que o físico cômico de Chaplin pudesse distrair do gag pretendido.
No entanto, o próprio ato de censura chamou a atenção. Fotos das férias de Chaplin no Lago de Como circularam privadamente entre jornalistas, provocando uma enxurrada de cartas para revistas de fãs, exigindo conteúdo mais revelador. As próprias memórias de Chaplin são caracteristicamente circunspectas sobre assuntos pessoais, mas amigos como o ator Douglas Fairbanks Jr. mais tarde relembrou as conversas nos bastidores sobre a abordagem bem completa de Chaplin ao romance. Fairbanks, em uma entrevista de 1950 com a Film Quarterly, brincou que Chaplin poderia superar qualquer galã no romance. Se você me entende. Esses comentários, embora jocosos, alimentaram a fábrica de boatos. A designer de figurinos, Edith Head, que trabalhou em Luzes da Ribalta, notou em seus diários que Chaplin preferia roupas largas, talvez uma escolha estratégica para desviar a atenção das especulações pessoais. No entanto, a lenda persistiu, perpetuada tanto por biógrafos quanto por colunistas de fofoca. Fatty Arbuckle, Roscoe. Antes do termo estrela de cinema entrar no léxico, Roscoe Fatty Arbuckle foi a primeira sensação cômica de Hollywood, até que um escândalo quase o destruiu. Nascido em 1887, a constituição corpulenta de Arbuckle e suas feições expressivas fizeram dele um sucesso de bilheteria na década de 1910. No entanto, um julgamento por homicídio culposo em 1921, pela morte da atriz Virginia Rappe, ofuscou sua carreira. No meio do drama no tribunal, rumores sensacionalistas surgiram sobre a dotação anatômica de Arbuckle, com relatos da imprensa sensacionalista alegando que isso teve um papel no suposto incidente. Cobertura de jornais do San Francisco Chronicle, em setembro de 1921, incluiu testemunhos de especialistas médicos que descreveram genitália incomumente grande, linguagem que chocou os leitores e cimentou o boato na consciência pública. Embora Arbuckle tenha sido eventualmente absolvido, o dano estava feito. A indústria impôs um banimento de fato aos seus filmes, e sua reputação nunca se recuperou totalmente. Historiadores de cinema como Ben Model e Roscoe Fatty Arbuckle, uma biografia do comediante do cinema mudo, observam que o nome de Arbuckle se tornou sinônimo de excesso sexual no jargão de tabloides. Piadas sobre os fabulosos atributos de Fatty circulavam em atos de vaudeville e shows burlescos, reforçando a ligação entre sua fisicalidade e o escândalo. Esboços de figurinos dos primeiros filmes de Arbuckle, guardados na Biblioteca do Congresso, mostram calças grandes feitas sob medida para acomodar seu porte, embora não haja evidências diretas que confirmem as dimensões exatas. Rudolph Valentino. Muito antes de o termo símbolo sexual se tornar comum, Rudolph Valentino personificava o encanto romântico. Nascido em 1895, Valentino ganhou fama com O Shake e Sangue e Areia, papéis que exibiam seu carisma exótico e físico esguio. A fascinação pública se estendia além de sua habilidade de dançar e olhar penetrante para especulações murmuradas sobre suas dotações, rumores que alcançaram um clímax febril após sua morte prematura em 1926. Obituários de jornais, incluindo uma peça sensacional no New York World, aludiram aos atributos lendários de Valentino, incitando os leitores a especular sobre o significado por trás do eufemismo. Em Dark Lover, The Life and Death of Rudolph Valentino, a biógrafa Emily Later discute como o funeral do ator atraiu dezenas de milhares de enlutados, muitos esperando por um último vislumbre do homem, cuja presença na tela havia despertado tanto admiração quanto inveja. Rumores sobre seu físico tornaram-se parte da lenda ao redor de seu falecimento, alimentando a demanda no mercado negro por fotografias e memórias não autorizadas. Registros de figurinos da Famous Players Lasky, posteriormente Paramount, indicam que as calças e as meias de dança de Valentino eram cortadas para um ajuste justo, enfatizando seus quadris esguios e pernas longas. O designer Travis Benton, em seus diários não publicados, descreveu o uso de uma camada extra de forro de seda para evitar transparência sob as luzes do estúdio, uma adaptação que pode ter inadvertidamente acentuado sua silhueta. Colegas lembraram da mistura de timidez e confiança de Valentino. A atriz Paula Negri uma vez brincou em uma carta que os talentos de Valentino iam além de seus passos de dança, uma piada que apareceu na Photoplay sob o título Inside Hollywood. Essas alusões lúdicas, embora nunca explícitas, alimentavam a fábrica de boatos. Burt Reynolds. Burt Reynolds surgiu nas telas nos anos 1970, mas seu físico e reputação pela virilidade tinham raízes na ênfase da Era Dourada na atração masculina. Nascido em 1936, o papel de destaque de Reynolds em Amargo Pesadelo mostrou seu atletismo vigoroso. No entanto, foi o icônico centro de revista Cosmopolitan de 1972, apresentando-o apenas com um remo de canoa estrategicamente colocado, que consolidou seu status como um símbolo sexual. Embora esta foto esteja um pouco fora da Era Dourada clássica, ela se baseia fortemente na tradição anterior de publicidade sugestiva de Hollywood. Em But Enough About Me, o livro de memórias de Reynolds, ele admite que o pôster foi encenado a seu pedido, especificando que o remo fosse colocado exatamente assim.
A imagem resultante gerou uma quantidade inédita de cartas de fãs, supostamente mais de 100 mil cartas em um único mês, muitas elogiando não apenas sua boa aparência, mas também aludindo a medidas impressionantes. A sessão da Cosmopolitan, orquestrada pelo fotógrafo Richard Avedon, tornou-se uma das edições mais vendidas da revista até hoje. Os figurinos de filmes de Reynolds também contribuíram para a lenda. Para Smokey and the Bandit, a designer de figurinos, Marilyn Vance, ajustou as calças de Reynolds com costuras reforçadas e adicionou uma polegada de tecido elástico, detalhes observados nos esboços de design de Vance arquivados na academia. Em entrevistas, Vance lembrou das solicitações bem-humoradas de Reynolds por algo que parecesse natural, mas fosse justo, destacando seu conforto com a publicidade. Colegas de elenco e diretores frequentemente provocavam Reynolds sobre o centerfold. Sally Field, em uma entrevista de 1978 com a Rolling Stone, brincou que quase esperava ver um remo de canoa em cada cena que dividiam. Reynolds ria dos comentários, dizendo aos amigos que Hollywood não conheceria a virilidade sem um pouco de nostalgia pelos velhos tempos. Billy Bob Thornton. Embora a carreira de Billy Bob Thornton tenha atingido o auge nas décadas de 1990 e 2000, sua vida inicial e persona cinematográfica ecoam a masculinidade robusta da era de ouro de Hollywood. Nascido em 1955, o papel de destaque de Thornton em Sling Blade apresentou ao público sua figura esguia e presença intensa. Ainda assim, foi a infame cena da banheira de hidromassagem em Primary Colors que desencadeou rumores sobre seu atributo. Um eco inesperado das táticas de publicidade da era dos antigos estúdios. Capturas de tela da cena em que Thornton emerge da água em uma roupa de banho justa circularam em sites de entretenimento e tabloides, provocando debates sobre ângulos de câmera e iluminação. No livro The Billy Bob Tapes, sua autobiografia, Thornton reflete sobre a cena com seu característico humor seco. Eu não pedi calções apertados, mas uma vez que a filmagem chegou à sala de edição, os editores deixaram cada cena que insinuava algo a mais. O burburinho resultante impulsionou as vendas de DVD e as aparições em talk shows, reforçando a imagem de Thornton como um eco moderno dos ícones viris da Era Dourada. O diretor de fotografia John Toll, em uma entrevista para American Cinematographer, confirmou que a cena foi filmada com duas câmeras, uma em plano geral e outra em close-up, especificamente para capturar o físico de Thornton sob iluminação controlada. As notas de Toll indicam o uso de uma lente de 50mm para o close-up, escolhida para minimizar a distorção, enquanto maximiza a ênfase na forma. Tais decisões técnicas destacam como cineastas modernos continuam a se inspirar nas lições de Hollywood clássica sobre sugestão e revelação. Os colaboradores de Thornton costumam comentar sobre sua disposição de abraçar a especulação. O coestrela John Travolta, em uma entrevista de 1999 com a Entertainment Weekly, brincou que Thornton transformou uma simples cena na banheira em uma conversa nacional sobre masculinidade. A piada ressalta como a cena de Thornton e os fofocas em torno dela ecoam as táticas de estúdios anteriores, onde fotos cuidadosamente encenadas e escolhas de figurino alimentavam a fascinação do público.